Oi, gente! Meu nome é Amanda e hoje a gente vai ter uma aula sobre história do teatro, conhecer sobre a origem. O surgimento do teatro é muito antigo, desde as primeiras sociedades, e eles tinham a necessidade de representar o que eles viam. E principalmente a partir da imitação é que o teatro começou a surgir. E com isso, eles começavam a transmitir e a contar as histórias para pequenos grupos. Vamos conferir aqui no slide, olha só. As primeiras sociedades começaram a se expressar através das pinturas e os desenhos, mas como houve o desenvolvimento das formas de expressão corporal, o teatro foi ganhando forma e a transmissão de histórias foi ganhando espaço. E com a crença nos deuses, que eram responsáveis por cada fenômeno da natureza, como por exemplo um deus da chuva, um deus da fertilidade, eles começavam a homenagear esses deuses e aí criavam festas para eles. E foi assim que as primeiras manifestações teatrais surgiram na Grécia, que é a forma teatral que a gente conhece hoje, ela surge na Grécia, com essa separação entre palco e plateia. Vamos conhecer mais sobre o teatro na Grécia. Ele surge a partir das homenagens ao deus Dionísio, que era o deus da fertilidade. Então, a maioria das festas aconteciam em homenagem a ele e eram festas que duravam dias. Eram grandes festas com procissões que rodavam a cidade. E aí o público aparecia e ia seguindo essas procissões. Existem dois pontos importantes que a gente tem que lembrar sobre o teatro grego. Vamos olhar. É o seguinte, esses dois pontos são as máscaras e a arquitetura. As máscaras são acessórios fundamentais no teatro grego, porque eles caracterizavam esses atores, transformavam eles no personagem. Afinal de contas, no teatro grego, apenas os homens podiam interpretar, as mulheres não eram permitidas. E além disso, as máscaras, além de representar esteticamente um sentimento ou gênero, se era homem ou mulher, lá no palco, ela também servia para propagar a voz dos atores, já que o teatro era muito espaçoso e era aberto. O outro ponto é a arquitetura. Então, o formato de arena que os teatros tinham facilitava a propagação dessa voz, que mesmo com o uso da máscara, os atores precisavam que tivesse uma arquitetura e facilitasse esse som, que a voz chegasse para todo o público, e esse estilo de teatro era considerado um dos melhores para isso, que era o teatro de arena. Os principais gêneros que se desenvolveram na Grécia Antiga foram dois, que a gente conhece até hoje. Foi a comédia e a tragédia, que são características daquelas máscaras, que quando a gente fala em teatro, a gente vê logo uma máscara triste e uma máscara feliz. A comédia foi uma das primeiras que surgiu. A comédia ela estava ligada justamente a essas festas e o seu texto não era tão rebuscado, não era tão interessante, porque as histórias tinham mais ironias, sátiras, então a qualidade desse texto não era tão interessante de acordo com os críticos. Um dos principais dramaturgos da comédia era Aristófanes. Já a tragédia, ela tinha muito mais coisas interessantes, atraía muito público, então a plateia nas tragédias era muito maior. Ela tratava sobre guerras e também as vitórias dos heróis e dos deuses, grandes batalhas. Falava sobre terror e piedade nas mesmas histórias. Então, elas atraíam muito mais o público e a sua dramaturgia tinha uma complexidade muito maior. Inclusive, alguns textos da tragédia grega são conhecidos até hoje e também reencenados. Os principais dramaturgos são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E agora que a gente já conheceu um pouco sobre a história do teatro grego, a gente tem uma atividade aqui que eu vou passar para vocês e está muito fácil. Então, olha só aqui na tela e vamos lá, acompanha a leitura. A primeira, assinale a alternativa que representa o nome dos gêneros teatrais surgido na Grécia Antiga. A gente acabou de falar sobre isso. E aí, tá muito fácil, né? É só você marcar a resposta correta. A segunda questão. Na Grécia, a estrutura física dos teatros, como conhecemos hoje, foi se organizando como área de plateia, palco, bastidores. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de teatro que deu origem ao teatro como conhecemos hoje. Como é o nome desse teatro? Marca a alternativa correta aí.
E a partir do que a gente leu e do que você pode pesquisar também para conhecer mais sobre isso, eu queria saber o que é que a gente pode falar? Quais são as características da comédia e da tragédia? A atividade está super simples hoje, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!